Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio e hoje trabalharemos com uma parte de geometria espacial, mais precisamente o cone circular reto. Muitos de vocês perguntam, né, mas por que cone circular reto? Porque ele pode não ser reto, ele pode não ser circular? Pode acontecer. Mas eu vou te mostrar o cone circular reto e vou te dar um exemplo de um cone oblíquo, tudo bem? O que acontece ali, ó? Quando nós trabalhamos com o cone, eu gosto de começar a ideia dele com a parte plana, que através da parte plana, fazendo uma rotação em torno de um dos lados do teu triângulozinho que eu coloquei aqui, nós vamos obter um cone. O que acontece? Dá uma olhada. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus aqui na base, daí nós temos os elementos do cone. O que nós temos de elementos do cone? Essa medida que eu vou chamar de G é a geratriz do cone. Essa medida aqui vai ser a altura do cone e essa medida de baixo eu vou chamar de R e você já vai entender por que eu estou chamando ela de R. Quando nós rotacionamos, giramos esse triângulo retângulo em torno de um dos lados, nós temos a seguinte figura. Olha só, eu vou tirar um pouquinho aqui, perceba que eu chamei o eixo de rotação e vou fazer um giro dele, rotacionar 360 graus. Você vem aqui e gira 180 graus ele ali, ó. Perceba que já começa o contorno de uma circunferência. Gira 180 graus para lá, gira 180 graus aqui, girando uma volta completa, girando 360 graus, o que nós temos ali, ó? Uma circunferência na base e, fechando essa outra geratriz aqui, eu tenho o que nós chamamos de cone circular reto, certo? Circular, base circular, reto, por quê? Olha só, você tem a altura dele dentro da parte do cone. O que nós temos aqui então? Eu posso montar uma relação de geratriz altura, e lembra que eu falei para você que eu ia chamar de R? R pelo fato de você formar uma circunferência na base. Então eu posso montar uma relação entre os três por Pitágoras. Falar que geratriz ao quadrado vai ser igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Existe a possibilidade de montarmos uma relação entre esses elementos aqui, certo? Entre geratriz, altura e raio. Lembre, por Pitágoras sai a relação. Geratriz quadrado, altura quadrado, é igual a raio quadrado. Tá aqui a tua relaçãozinha. Para que ela serve? Se você, vamos supor que você tenha em mãos a altura e a geratriz. Se eu tenho altura e geratriz, por Pitágoras eu tiro raio. Se eu tenho raio e altura, por Pitágoras eu tiro geratriz. E se eu tenho geratriz e raio, por Pitágoras eu tiro altura, tá? O que vai interessar pra gente? Repare que aqui do lado eu fiz eu estou planificando o meu cone. Aquilo que eu vou colocar aqui, aquelas duas bolinhas tangentes externas ali, ela é como se fosse a planificação do cone. Eu preciso te mostrar isso da seguinte maneira, porque é através dela que nós vamos tirar a relação de área da base, área lateral e área total do cone. Como vai funcionar? Perceba que a circunferência que você tem na parte de baixo, ela vai ser exatamente aqui, ó, essa circunferência pequenininha. Eu vou supor esse ponto aqui, o ponto O, e eu vou colocando esses elementos com a figura do lado aqui, ó, com a figura espacial. Aqui o ponto O. Tudo bem? O que nós temos aqui embaixo? Dá uma olhada. Essa medida aqui, que eu estou marcando em laranjadinho, vai ser o raio da circunferência menor. Raio da circunferência menor. O que acontece? Aqui, ó, na circunferência maior, esse centro da circunferência maior, o que ele vem a ser? Vem a ser o vértice do cone. Então eu vou chamar ele de ponto V, aqui, ó, ponto V. E aí que tem um detalhe importante. Quando você joga essa medida para cá e joga essa outra medida para cá, só tentar colocá-la mais ou menos na mesma posição. Você tem o seguinte, ó. Quem é essa medida aqui em cima? Aqui eu tenho a geratriz do cone, aqui eu tenho a geratriz do cone. Mas perceba, ela é a geratriz do cone, mas da circunferência de cima ela é o raio. Então o que eu vou fazer? Eu vou pontilhar aqui, fazer um pontilhadinho aqui em cima, só para mostrar o seguinte, ó. Essa circunferência de cima não me interessa ela por completo, porque essa parte que eu estou pontilhando, ela não existe para o cone. Para o cone ela não existe, porque se você planifica, o que você tem aqui, ó? Essa região é a região lateral do cone e essa região é a região da base. Então vamos pensar um pouquinho? Se eu for designar as áreas do cone, como que a gente faz? Em primeiro lugar, a área eu vou representar pela letra S, S maiúscula, tudo bem? Daí eu vou representar SB como sendo
a área da base do cone. Vamos pensar um pouquinho. A base dele é uma circunferência, é um círculo que você tem na base. A área de um círculo é dada por πr ao quadrado. Então a área da base vai ser πr ao quadrado. Tá ali a relação para a área da base. Certo? Tá aqui, ó. Depois, deixa eu só colocar aqui que não custa. Isso vai ser dada pela área da base do cone. A área de um círculo, πr ao quadrado. Simples assim. A minha preocupação no cone é em relação à área lateral. Por quê? Eu não sou muito partidário de ficar pedindo para você ficar decorando fórmula, mas em alguns momentos ela se faz necessário por quê? Porque o trabalho da dedução muitas vezes torna-se muito mais complexo do que a decoreba da fórmula. Então o que eu vou pedir? Quando você for trabalhar com a área lateral do cone, lembre da formulazinha dela, tá? Eu vou deduzir, eu vou fazer a dedução para você, mas eu não quero que você faça a dedução. Eu quero que você lembre da relação direta. Então a gente vai pensar o seguinte, olha só. Essa região que está aqui, aqui eu tenho a área, olha isso, a área lateral do cone. Aquela região é a área lateral. Como que eu vou fazer para chegar numa maneira de calcular a área dela com os elementos do cone, certo? Quando eu digo com os elementos, geratriz, altura e raio. Não necessariamente que eu precise ter os três, mas eu tenho que ter pelo menos um deles para chegar na relação. Como que a gente faz? Eu vou trabalhar com uma proporção. Sabe por quê? Trabalhar da seguinte maneira. Imagine o seguinte, ó. Imagine o seguinte. Eu tenho essa área lateral aqui, ela pode ser dada proporcionalmente ao seguinte, quer ver? Eu vou contornar um negocinho azul, você vai me ajudar a perceber quem é, ó. Esse contorno que eu estou colocando em azul aqui, ó. Esse contorno é exatamente o contorno da área lateral do meu cone. Mas, aí eu peço para você imaginar assim, ó. Pega essa ponta e essa ponta, junte as duas pontas. Quando você juntar as duas pontas, o que você tem? Todo esse comprimento que eu marquei em azul é exatamente, ó, exatamente o comprimento da circunferência que você tem na base. É o mesmo comprimento da circunferência da base, o mesmo. Então, pera um pouquinho. Eu vou pegar esse ponto aqui que eu vou chamar de A. Vou juntar com esse ponto que eu vou chamar de B. Juntando os pontos A e B, eles vêm parar exatamente na mesma posição. O A coincide com o B. Os pontos conflitam, eles estão no mesmo lado. Junto eles, encaixo os dois na mesma posição. O que eu posso pensar? Olha só, essa área lateral é proporcional a esse comprimento. Então eu vou fazer o seguinte, a área lateral do que eu quero, área lateral, vou chamar de SL. É proporcional, ó, essa área lateral é proporcional a esse comprimentinho aqui, ó, que vai de A até B, certo? É proporcional àquele comprimentinho. Da mesma maneira que essa área de baixo aqui, essa área do círculo aqui, que é dada por πr ao quadrado, é proporcional ao comprimento da circunferência de baixo. Só tem um detalhe. Comprimento de circunferência é dado por 2πr. Observe o que eu vou fazer. Assim como 2πr. A pergunta é, esse comprimento, que é essa parte aqui, é o comprimento da circunferência de cima, tá? Comprimento da circunferência de cima. E esse comprimento também é dado por 2πr, mas perceba, o raio do círculo de cima é a geratriz. Então, assim como 2πg. Então, olha só, dá uma olhada. A área lateral está para 2πg, assim como πr ao quadrado, que é a área da base, está para o comprimento dela. Em outras palavras, a área do que eu quero está para o comprimento, a área do que eu tenho está para o comprimento. Se você multiplicar cruzado, repare uma coisa, o que vai acontecer? Ó? Multiplicando cruzado. Lembrando que isso aqui é minha incógnita, tá? SL vezes 2πr da área lateral vezes 2πr vai ser igual πr ao quadrado vezes 2πg, πr ao quadrado vezes 2πg. O que nós temos, ó? O que nós temos? Esse 2 passa dividindo, corta com esse 2. Tudo bem? Esse π passa dividindo, corta com esse π. Aqui o que eu tenho? Dá uma olhada. Raio passa dividindo, tem o raio ao quadrado que é raio vezes raio. Um raio corta com raio. Sobra pra gente que a área lateral de um cone, ela é dada por πrg. πrg. Ou seja,
essa relação aqui, ó, o que eu acabei de falar para você, ó, muitas vezes é muito mais fácil eu decorar a relação do que ficar deduzindo ela a todo momento. Eu acho muito trabalhoso ficar fazendo isso a todo momento. Então a relação de área lateral é mais fácil. Só vamos colocar aqui, ó, área lateral. Tá? A relação da área lateral. Mas, aqui eu vou tirar minha figurinha. Existe mais uma área para a gente compor o cone. Existe mais uma. Pense, o cone ele tem a área da base, ele tem a região lateral e ele tem a região total. Só que daí, vamos otimizar o caminho. Quando você for trabalhar com área total, lembre, a área total, a gente vai abreviar ela por S de área, T de total. O que eu vou pedir para você lembrar? A área total é a área de tudo, é a composição de tudo. Então, olha só, a área total, ela vai ser igual à área da região lateral mais uma única área da base, uma única área para a base. Se você lembrar daquilo ali, pense, eu tenho essa relação que é importante, a área da base. Eu tenho essa relação que eu pedi para você não esquecer. A junção das duas me compõe a área total. Mas se você gosta de uma formulazinha, também não tem problema não, a gente compõe. A área total do cone, ela vai ser igual. Perceba lá, ó, o que eu tenho? A área lateral, πRG. πRG mais a área da base dele, πr ao quadrado, mais a área da base dele, dada por πr ao quadrado. Dá para você criar uma relaçãozinha que é a seguinte. A área total vai ser igual. Perceba que o π é fator comum nos dois. O r é fator comum nos dois. Eu evidencio. π vezes r que multiplica. Aqui sobra geratriz mais raio. E aqui você tem uma relação para a composição da área total dele. Ó. Aqui você tem a composição da área total do cone. Então vamos colocar aqui área total do teu cone. Então, ó, só voltandinho. Em relação ao cone, o que eu tenho de primeira relação que eu falei para você? Uma relação entre os três elementos, geratriz, altura e raio, certo? A área da base é a área de um círculo, a área lateral eu fiz a dedução para você, não tem necessidade de a todo momento você fazer essa regra de 3, desde que você lembre dessa relaçãozinha aqui, ó. Eu acho muito mais prático, muito mais viável, tá? E a área total dele é a junção das duas, simples desse jeito. E aí, tem mais um elementinho para a gente fazer antes de chegar na relação que eu quero, quer ver? Ó? A gente vai falar do volume e eu vou fazer um exemplozinho bem tranquilo para a gente aplicar isso aí. Então, agora é aquele momento que você pausa o vídeo, copia lá para a gente poder dar sequência. Então, moçada, a relação do volume do cone, vocês têm que lembrar que o cone, como ele é uma figura espacial com vértice, o volume dele, vai ser dado por 1/3 da área da base do cone multiplicado pela altura. Ou seja, o volume dele vai ser igual a 1/3 área da base πr ao quadrado multiplicado pela altura que vai ser h. Então vamos pensar assim, suponha que você tenha um cone com essas dimensões aqui, ó. Olha só. Tem um conezinho dado por isso aqui. Ainda não vai ser meu cone, certo? Ainda você não tem o cone, mas algumas relações. Deixa eu colocar algumas medidas aqui, olha só. Imagine isso aqui, 6 metros, imagine isso aqui, 8 metros. E eu quero que você ache duas coisas para mim. O volume do cone e a área total dele. Perceba que eu estou pedindo a área total justamente porque para chegar na total eu preciso passar por todas. Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, você tem que enxergar o cone. Rotacione ele aqui, ó. O giro do cone vai ser isso aqui, ó. Roda para cá, roda aqui, ó. Esse 6 é o raio da tua base. Cuidado que ali você tem o 8 como sendo a altura. Então o que a gente vai fazer, ó? Jogar para cá, aqui eu tenho o conezinho. Duas coisas, né? Eu pedi, eu quero o volume dele. Vamos começar pelo volume. 1/3 de π raio ao quadrado. Raio é 6. Então, pera lá. π raio quadrado vezes a altura, que é 8. Beleza? Volume vai ser igual a 1/3 de 6 ao quadrado é 36 vezes π
dá 36π. Isso vezes 8. Perceba que eu não vou multiplicar todo mundo lá em cima sem antes simplificar. Eu vou cortar esse 3 com esse 36. Vai dar 12 em cima. Joinha? O volume vai ser igual. Pera aí. 1 vezes 8 dá 8. 2 vezes 8 dá 16. Então, nós temos o que ali? 96. 96π. Cuidado. Unidade metro. Metro. Metro quadrado de área com metro vai dar o quê? Metro cúbico. Isso é o voluminho do cone. Tá lá. Fechamos a conta do volume. Só uma coisa, eu falei agora há pouco que eu queria o volume e a área total dele, né? Então vamos achar a área total? Ó, tá prontinho, acho que eu não vou nem apagar. Não vou nem apagar para escrever de novo. Só tem uma coisa. Π vezes R, raio eu tenho. Geratriz, não tenho. Aí vem aquele pedido, né? Lembra que eu falei para você? Se eu quero a geratriz, eu quero essa medida aqui, ó. O que você pode fazer para chegar na geratriz? Um simples Pitágoras. Se você lembrar que é um triângulo pitagórico, ganhamos tempo. Se você não lembrar, não tem problema. Geratriz ao quadrado vai ser igual raio quadrado mais altura ao quadrado. Dessa relação aqui, ó, 6 ao quadrado 36 com 64 dá 100. Raiz de 100, a geratriz vai ser igual a 10 metros. Lembrando, se você lembrar que o triângulo é pitagórico, ganhamos tempo. E tempo é importantíssimo. Ó, área total dele. Área total, o que nós temos? Área total vai ser igual π vezes raio, que é 6. 6 não, G, né? 6. Vezes geratriz, 10. Raio. Cadê o raio? 6, né? Vai ser igual a 16. A área total, ela vai ser igual 6 vezes 16 dá 96π. Só cuidado que agora é a área, metro quadrado. Tudo bem? Tá aqui, ó. Areazinha, volumezinho deles, calculadinho. Tudo bem? Deixa eu ficar de lado aqui para não atrapalhar você, para que você consiga copiar. Tá certo? Gente, então é isso. Cone circular reto tá aí, fechado e concluído com vocês. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela atenção e pela paciência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, um abraço.